Né, que recomeçamos o novo ano cheios de esperança, de vontade, que é o tema do nosso estudo, de que tudo dê certo. E essa oportunidade que temos, através dos novos, né, procedimentos de comunicação, realmente é uma coisa extraordinária, que nos permite estar um pouquinho mais perto. E eu considero que esse estudo de verão está sendo maravilhoso. É uma oportunidade de estarmos, né, refletindo juntos sobre lições tão importantes. Esse livro Pensamento e Vida realmente é uma joia preciosa. Ele é profundo, ele traz lições que nos permitem muitas reflexões. Vocês já conhecem, né, o livro Pensamento e Vida. E eu vou falar do prefácio. Sabe por quê? É interessantíssimo o prefácio feito por Emmanuel. Olha só o que ele diz. Ele diz o seguinte, que um amigo procurou ele perguntando se ele não tinha um livro, umas orientações que pudessem servir para os irmãos terrenos aqui na Terra, que ajudassem eles a ver-se, né, encarnados como espíritos e saber lidar com as suas problemáticas. Aí Emmanuel disse que lembrou de uma cartilha singela, olha o nome que ele dá, que ele usava no mundo espiritual, nas escolas de regeneração, junto àqueles espíritos que preparavam-se para reencarnar. Eu achei isso o máximo. Então, gente, esse livro, quem sabe se nós já não estudamos ele no plano espiritual e estamos estudando aqui pela segunda vez? Quem sabe, né? Isso me deixou deslumbrada. Poxa, eu acho que sim, porque eu sou apaixonada por esse livro. Eu já leio ele há algum tempo e ele é meu livro, que eu tenho um planejamento semanal de leituras, que eu já falei, que tudo comigo no planejamento, é coisa de educador, né? Então, esse é um dos meus livros que eu estudo no dia da semana, o dia de segunda-feira eu estudo esse, cada dia um, porque se eu não fizer assim, a gente pega um livro só e são tantos livros para ler, tantas coisas importantes, então cada dia eu leio um capítulo de um e assim eu vou dando conta deles, né? E eu amo esse livro. E eu até pedi licença para falar um pouquinho sobre mente, porque a nossa lição vontade está relacionada à mente. Então, não podemos passar. Então, eu até falei, se de repente eu ultrapassar alguns minutinhos, vocês me perdoem, mas não tem como falar de vontade sem falar, né, de mente. E outra coisa que o Emmanuel fala, que o objetivo do nome Pensamento e Vida é porque ele quis dizer o seguinte: nosso pensamento cria a vida que temos. Não é isso? Nosso pensamento determina a nossa vida. Como diz Joana, tudo começa no pensamento. Nós plasmamos no nosso pensamento aquilo que nós queremos, para o bem ou para o mal. Aí fica, né, um alerta, vamos ter cuidado com o nosso pensamento, né, para que possamos criar só coisas boas. Aí eu me lembrei de Leon Denis, que diz: o pensamento é criador, ele cria imagens. E Joana, quando fala para nós assim, somos aquilo que pensamos. Nossa Senhora, isso daí é forte. Se nós somos aquilo que pensamos, temos que ter muito cuidado com o que a gente está pensando, gente, né? Temos que policiar nosso pensamento. E Joana ainda diz assim: somente o reto sentimento pode gerar o reto pensamento. É óbvio, né? E no capítulo 1, que ele fala da mente, ele começa dizendo assim: a mente é o espelho da vida. Olha só. Aí eu fui lá em André Luiz, no livro Evolução e dos Mundos, em que ele diz assim, ele classifica a mente e o cérebro, porque muitas das vezes a gente fica, né? Isso está se processando no cérebro, e ele coloca que é importante para nós. Mente, núcleo de forças inteligentes relacionada ao espírito. Cérebro, ninho da mente.
Então, o que é o cérebro? É a máquina comandada pelas forças inteligentes. E quando Emmanuel lá nos fala que a mente é o espelho da vida, ele quer dizer o seguinte, que a mente reflete o nosso mundo íntimo, de acordo com a nossa condição espiritual. Começando lá do início, como espíritos primitivos, e chegando até a angelitude. E nessa caminhada, em cada momento da nossa caminhada, a mente vai ter um reflexo diferente, não é isso? Porque nós estamos crescendo, estamos evoluindo. E ele ainda faz uma comparação com o diamante bruto, que no início da nossa evolução, ele avança sobre a orientação do lapidário. Esse lapidário pode ser entendido de várias maneiras. O amparo espiritual que nós recebemos para lapidar esse diamante bruto, as circunstâncias da vida que nos leva a buscar meios melhores para a sobrevivência, como acontece com o espírito lá no início, né? Ele luta para sobreviver. Isso é importante. Então, ali ele já está lapidando essa mente, até chegar ao momento de se tornar um brilhante precioso, que é a culminância, é quando atingirmos lá o patamar mais alto da nossa evolução. Coisa maravilhosa, né? E ele diz ainda que o caminho entre a animalidade e a angelitude é um trabalho longo, que exige muito esforço, exige muita vontade. Vontade. Somos comandados pela vontade. E ele diz ainda sobre a influência recíproca. Nós vivemos num amaranhado de energias, interagindo com diferentes mentes o tempo todo. Ninguém está sozinho. Aquele que está lá no deserto, isolado, ele não está sozinho, não. Ele está interagindo, estamos constantemente interagindo com outras mentes. Que mentes são essas que nós estamos interagindo? É algo a nós pensarmos. Nós procuramos, provavelmente vamos interagir com aquelas que estão em sintonia conosco. Não é isso? Então, nisso, nós influenciamos os outros e também somos por eles influenciados. E ele usa um termo que eu achei interessante, ele diz assim, estamos no mercado gratuito de ideia. Ninguém paga para receber ideias. É gratuito esse mercado. Todos nós estamos nele. Todos têm direito a esse mercado gratuito. E isso nos preocupa. Ele diz o seguinte, e isso vai depender de quê? Da nossa vontade. É a vontade que vai nos levar a selecionar esse intercâmbio. E fazemos parte desse mercado gratuito. Não tem como negar e não podemos fugir deles. Nem quando desencarnados. Porque esse intercâmbio tanto faz válido para o encarnado como o desencarnado. Então, a vontade aí tem um papel importantíssimo. O que é que nós estamos querendo? Quais são as nossas buscas? Quais são os nossos interesses? Os nossos ideais? Aí, isso é que vai valer nesse intercâmbio. Quanto mais pensamentos elevados, melhor será esse intercâmbio. Uma coisa que nós temos que observar, que sempre que nós interagimos com grandes autores, nós começamos a fazer parte da sintonia desses autores. Daí a importância da leitura, né? Da leitura. A leitura edificante, não é qualquer leitura. Tem leitura que nos bota para baixo, outras nos elevam. Assim como o tipo de programa que selecionamos, não é? Nós temos que saber selecionar, porque senão
Isso nos causa danos e prejuízos, porque nós ainda não atingimos a angelitude, nós ainda podemos nos considerar numa corda bamba, que tem horas que estamos bem, ora não, ora nos elevamos, ora caímos. Isso é muito importante. Nessa nossa trajetória em busca da angelitude, nós temos que ter muito cuidado, porque as armadilhas são muitas, as dificuldades também. Então, ele diz o seguinte, o Leon Denis, ele nesse capítulo, né, que nós estamos estudando hoje, ele diz o seguinte, que nós podemos comparar a nossa mente como um escritório dividido em diferentes repartições, diferentes departamentos, cada um dele com uma finalidade específica. Então, ele diz o seguinte, esses departamentos é o que Leon Denis chama das faculdades da alma, lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, em que Leon Denis diz que a vontade é a faculdade soberana da alma, é a maior de todas, porque ela comanda as demais, ela direciona. Então, se nós não tivermos essa faculdade bem fortalecida, as outras faculdades podem nos levar o quê? A perda, a prejuízos morais, espirituais. Mas que todas as nossas finalidades nos foi dada por Deus com uma finalidade o quê? De progresso, para progredirmos. Agora, se nós não sabemos lidar com elas, não temos uma vontade firme, aí elas, ao invés de nos ajudar a progredir, elas podem nos levar a quedas. Então, ele descreve esse escritório dividido, né, como ele coloca, em departamentos, e ele vai descrevendo alguns departamentos. O primeiro departamento que ele descreve é o do desejo. Esse departamento ele tem uma importância muito, muito grande na nossa vida, porque o desejo nos impulsiona às buscas que queremos. Não é isso? Então, ele diz que esse departamento ele acalenta então o trabalho. O desejo faz com que saiamos da inércia. Quando nós desejamos realmente alguma coisa, a gente não se move. A gente pode estar lá naquela preguiça, acomodado, tudo bem. Acontece alguma coisa, todo mundo se movimenta, não é isso? Nesse momento agora, todos nós estamos nos movimentando em busca de soluções melhores para vencermos essa dificuldade. O desejo, todos nós estamos imbuídos desse desejo de quê? De vencer a pandemia. E isso faz com que cientistas, né? Esses grandes homens da ciência trabalhem em busca de uma vacina e nós, por nossa vez, fazemos a nossa parte também. Para quê? Para que não venhamos a ser um a mais nesse transtorno que está sendo causado por essa pandemia. Os hospitais sem vaga, né? O trabalho exaustivo dos médicos, dos profissionais da saúde. Então, nós também estamos fazendo a nossa parte. Então, o desejo, ele corresponde aos nossos propósitos e aspirações. As nossas aspirações no momento que é sair dessa, né? Se Deus quiser. E ele fala, outro departamento que ele coloca... Ih, parece... Ah, não estou olhando a hora. É que eu tenho tanta coisa para falar e eu, às vezes, demoro. É o departamento da inteligência. É um departamento importantíssimo, porque esse departamento, ele diz que ele dilata os patrimônios da nossa evolução cultural. Claro, a inteligência, não é isso? O que Emmanuel fala que é importante para alçarmos, né, planos melhores? Inteligência e moral. A moralidade é a inteligência. Então, a inteligência ela é primordial. Agora, nós temos que ter cuidado como estamos usando a nossa inteligência. Ela nos foi dada para quê? Para a nossa evolução espiritual.
E é assim que ela tem que ser usada. Ela é estimulada pelas dificuldades. Olha só, a inteligência, né? Essa dificuldade nesse momento não está estimulando, né? A inteligência na busca de soluções. Por isso que nós nos deparamos sempre com situações difíceis que precisam de solução. Os problemas da vida que nós enfrentamos, eles são importantíssimos, porque ele, né, é que está desenvolvendo em nós essa capacidade. Ele fala da imaginação, outro departamento que ele coloca, imaginação. A imaginação desperta a nossa sensibilidade e influencia a nossa criatividade, que é importantíssimo, né? A criatividade, ela é muito importante na construção da nossa vida. Todos nós somos criativos, não são só aqueles grandes artistas que se destacam, não. Todos nós temos o nosso potencial de criatividade, cada um de um jeito, né? E o outro departamento que ele fala é o da memória. Esse departamento, ele arquiva as nossas experiências. É ali que está arquivado todo o nosso percurso evolutivo, está ali na inteligência. Então, ele define os investimentos da alma. Como que nós estamos investindo nesses arquivos? Ou será que não estamos? É muito importante investirmos, porque muitas das vezes nós entramos naquela preguiça mental de querer tudo prontinho, tudo na mão. Não queremos mais pesquisar, estudar, ler, refletir, porque está tão fácil. Pega a internet, está tudo lá, prontinho. Não, não pode ser assim. Desse jeito, nós estaremos enfraquecendo a nossa memória. E perdemos, porque vocês veem que hoje em dia as pessoas já não escrevem mais. Não é isso? Então, mas eu estava observando que, apesar dos meios, né, de comunicação, às vezes facilitar alguns, vamos dizer assim, alguns talentos nossos, mas, por outro lado, eles também facilitam muitos outros. Então, nós sabemos aproveitar aquilo que tem de melhor para nós. E, às vezes, essa preguiça mental pode levar aos preguiçosos, que não é para nós, que aqui nós não somos preguiçosos. A prova é que estamos aqui estudando, buscando aprender, fazer cada vez melhor, não é isso? Então, isso não é para nós, é para os preguiçosos, que pegam tudo prontinho, né? Mas não, precisa. Você vê, um trabalho que a gente faz, a gente não pode pegar só a lição do livro e ler, fica pobre. Nós temos que buscar outras fontes, outras informações que venham fortalecer a nossa compreensão. Porque sem compreensão fica impossível fazer qualquer trabalho. Primeiro, nós temos que compreender, né? E para compreender, às vezes, uma leitura só não basta. Precisa de outras, né? Então, isso é que nós temos que estar atentos. E o outro departamento que ele fala é a vontade. Só que a vontade é a gerenciadora, é ela que governa e comanda os outros departamentos. Por isso que o nosso assunto é vontade. Sem a vontade, esses outros departamentos que nós falamos não vai produzir o efeito para o qual eles foram criados, para o qual Deus nos presenteou com eles. Não vai atingir. Então, tem que ter a vontade firme em todos eles. A vontade em todos os momentos da nossa vida, em todos os setores. E é ela que dá o impacto determinante. Por quê? Esses talentos que nos foram dados, não é isso? Eles podem, como eu falei, é uma faca de dois gumes. Se nós soubermos aproveitá-los, ele vai nos ajudar a subir. Se não, vai nos levar lá para baixo. Então, é o que Emmanuel fala.
ele diz que na vontade nós dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. É a vontade que vai decidir o movimento ou a inércia. É a vontade. E ele diz que sem a vontade poderosa, soberana, o que acontece? O desejo pode nos levar ao vício, não pode? Ao invés de nos impulsionar ao progresso, nós caímos nos vícios. Sem a vontade, a inteligência pode nos levar à criminalidade. E isso nós observamos muito, né? Mentes, né? Com uma capacidade intelectual tão grande, criando o quê? A criminalidade. E hoje em dia, vocês veem que essa prática por esses irmãos, eles aproveitam qualquer recurso novo que surja e eles entram dentro deles para a criminalidade. A gente vê, né, a criminalidade agora através dos novos recursos de comunicação. Tá demais, né? É uma coisa que eu até estou assustada, porque eu tenho visto bem perto de mim acontecer fatos dessa natureza. Então, é uma coisa assustadora, né? É fake news, é agora a clonagem de celulares, como teve do nosso irmão, né, Jorge, que aconteceu, e uma série de outras coisas a mais que eu não conheço, que eu não entendo bem disso, mas que vocês conhecem muito bem e sabem, que a criminalidade está atuando dentro dos meios de comunicação que teria por objetivo o nosso progresso. Mas por quê? Porque esses irmãos usaram a inteligência mal. Não há neles a vontade de vencer, de crescer, de usar essa inteligência para aprimorar-se espiritualmente. Sem a vontade, a imaginação pode nos levar a criações da arte nefanda. Né? A arte nefanda. Então, a gente vê, né? Quantas obras de arte aí que realmente que são monstruosas, deprimentes, deturpando, levando ao engano, a uma série de situações vergonhosas, inclusive. E a memória pode cair em deplorável relaxamento. O relaxamento da memória é um fator preocupante, né? A nossa memória tem que estar sempre estimulada. Tanto que dizem hoje os cientistas que essa doença do Alzheimer pode ser minorada com o uso da memória. Buscar vários recursos que estimulem a memória. Então, a memória ela tem que ser estimulada. Não podemos ela deixar no relaxamento. Então, nós que já estamos, né, que já passamos dos 15 anos, temos que estar preocupados com isso, né? Tem uma amiga que falou para mim que a gente tem que buscar novos cursos, né? E ela disse, estudar uma outra língua é excelente. Eu pensei, acho que eu vou estudar outra língua. Quando eu estava me preparando para participar de outra língua, aí veio a pandemia. Mas quando acabar a pandemia, eu vou lá. Eu vou fazer um cursinho de línguas aí, porque ela disse que é excelente, né? Coisas diferentes que estimulem nossa memória de forma diferente. Então, ela não pode, né? Se nós deixarmos e a memória relaxando, todas aquelas outras possibilidades que nós teríamos de crescimento, o que é que acontece? Cai também junto. Nós já não conseguimos raciocinar direito, já não pensamos bem, como que vão ficar os outros departamentos? Né? Então, ela diz o seguinte, Emmanuel, somos os administradores da nossa vontade, somos nós que administramos. Não adianta ninguém querer colocar vontade em mim. Cada qual tem que trabalhar em si a sua vontade, né? Uma vez eu tive uma experiência com uma pessoa que eu queria colocar minha vontade naquela pessoa. E tudo que eu achava importante, de bom, eu tentava fazer com que aquela pessoa acatasse as minhas ideias. E não deu certo, não, gente. Não deu certo, não dá certo, não. Se a vontade é nossa, nós temos que trabalhar ela em nós. Agora, através do nosso comportamento, do nosso exemplo, nós podemos até estimular o outro.
Não é isso? Estimulamos. Então, no início, nós falamos dessa permuta de ideias, né? Deixa eu olhar. Meu computador não está mostrando a hora. Eu estou olhando lá no relógio, mas não estou vendo direito, não. Acho que ainda a senhora está com 24 minutos. 24. Então vai dar. Vai dar. São 35, né? Tá. Então, é o seguinte, ter cuidado. Falamos no início dessa permuta de ideias. E nós precisamos ter muito cuidado naquilo que nós vamos escolher para nós, nessa permuta. Nós não podemos fazer como a Maria vai com as outras. Porque fulano fez assim, eu vou fazer assim. Que isso, gente? Não podemos, não é? Porque se o irmão cair lá no despenhadeiro, nós vamos cair juntos. Não é nada disso, não. Pode ser muito bom para ele, às vezes não é para nós. Temos que ter nossas próprias ideias. Quando tivermos conquistado o domínio da mente, não teremos medo de mais nada. Quem disse isso é Emmanuel. Olha só. Não, desculpe, Leon Denis. Quando tivermos conquistado o domínio da mente, não temeremos mais nada. Porque ele diz o seguinte, que a nossa capacidade de evolução, ela não tem fim. Ela é ilimitada. E a nossa vontade também é ilimitada. Todos esses talentos que nós falamos, eles são ilimitados. Não pense que nós vamos chegar a um ponto que eles vão ficar, já tenho tudo, paralisou, não. Isso cada vez mais. Quanto mais nós alçarmos mais alto, o mais alto se apresentará para nós. E quando ele diz isso, né, que a nossa mente, né, ela tem uma capacidade imensa, até a isso nos remete àquela fala de Jesus, de transportarmos as montanhas. Todas as montanhas podem ser transportadas. As nossas montanhas íntimas. Não há nada em nós que possamos dizer, eu não consigo, eu não posso. Pode. Nós podemos tudo, né? Nós podemos tudo. Eu vou exemplificar com Zaqueu. Olha só, a força de vontade de Zaqueu. Qual foi o primeiro passo de Zaqueu? Ele reconheceu a sua pequenez espiritual, não foi isso? Então, é o primeiro passo. Nós temos que ter esse cuidado de reconhecer aquilo que precisa ser mudado em nós. Porque sem esse reconhecimento fica muito difícil, né? Então, o primeiro passo de Zaqueu, ele reconheceu a sua pequenez espiritual. Inclusive, né, a passagem que diz que ele era pequeno, esse pequeno é a simbologia da sua pequenez espiritual. Depois, ele tinha que vencer uma multidão, não era? Tinha uma multidão. E ele venceu a multidão interna de suas paixões. É essa multidão que nós temos que vencer. E depois, o que ele fez? Ele subiu ao sicômoro da sua consciência. É isso que, né? Então, é a vontade que vai nos levar a subir o mais alto possível, para adquirirmos aquela consciência plena, tranquila, como está lá no Livro dos Espíritos. O que é felicidade? Felicidade é ter a consciência tranquila. E todos nós queremos ter a nossa consciência tranquila. Então, vamos nos inspirar no Zaqueu. Que horas são, Ricardo? 33, 19h33. 33? Tá. Então, você pode colocar aquela imagenzinha? I said, do you wanna fight me? Do you wanna catch these hands? Bitch, I catch you in the streets. I'm with that beef. Bitch, I'll beat your ass. Eu acho interessante essa imagem. Podemos dar a interpretação que quisermos, mas eu tentei trazer essa imagem para o nosso estudo de hoje.
quando Emmanuel diz que a mente é o espelho da alma. Ela reflete o nosso interior. Então, podemos nos ver através do espelho da nossa mente, não é isso? Podemos nos ver. É só fazermos uma análise íntima de todos nós, que muitas das vezes nós fugimos dessa análise porque não nos agrada. Às vezes é desagradável. E então, nós observamos o seguinte, o que aconteceu com o gatinho? Quando ele se viu no espelho, ele não se reconheceu. Ele viu ali um outro gatinho e entrou em luta com o gatinho. E muitas das vezes, quando nós olhamos para dentro de nós não reconhecemos aquilo que precisa ser reconhecido. Nós fazemos uma análise superficial, só vemos aquilo que nos interessa. Ah, eu sou boa, eu sou gentil, eu sou educada, né? Aí a gente vai, né? Subindo na vaidade, né? Mas o importante é ver nessa imagem o nosso inimigo. Porque o inimigo não está fora, não. O inimigo está dentro de nós. E é esse inimigo que nós temos que combater. E então, nós vamos observar o seguinte. E isso é a dificuldade que nós temos em nos aceitar. E o que aconteceu com o gatinho no início? Ele entrou em desequilíbrio, não é isso? E entrou numa luta. Isso representa a luta que nós temos que travar conosco mesmo, porque não é fácil não, gente. Esse trabalho de reforma íntima, esse autodescobrimento que nos é orientado, né, por vários autores, inclusive Joana de Ângelo, o autoconhecimento, o mergulho interior, isso não é um trabalho fácil, não. O Rodolfo, que é psicólogo, ele sabe muito bem disso, a dificuldade que ele deve ter de lidar com seus pacientes para levá-los a perceber-se. Nós percebemos o outro que nos incomoda, mas nós não percebemos o incômodo que nós proporcionamos a nós mesmos. Então, entramos em luta. E essa luta, ela vai nos levar... Eu me lembro de uma fala do Divaldo, que ele fala em tratamento de choque. Ele diz que, muitas das vezes, nós precisamos de um tratamento de choque, sim. Quando nós estamos lá no mundo da lua, né? Sem perceber nada que é importante, aí vem um tratamento de choque e nos acorda e nos leva a perceber aquilo que é necessário ser observado por nós, que nós não estamos observando. Nós desviamos o foco da nossa lente. Desviamos. Então, é preciso ter um foco naquilo que realmente nos convém, que é importante, que nos eleva, que nos torna pessoas melhores. Então, é neste momento do choque, necessário a todos nós, é que nós buscamos, que nós nos conscientizamos. Aí vem a conscientização, né, de que essa luta que nós temos que travar não é com o outro, é conosco mesmo. E isso só vai acontecer só se estivermos fortalecidos pela vontade. Se a vontade não estiver no comando disso tudo, de nada vai adiantar, porque nós vamos desviar o foco da nossa vontade. Nós não vamos buscar ver aquilo que precisa ser visto. Deu tempo, né? Graças a Deus, mais ou menos. Então, eu vou parar aqui e agora eu vou deixar vocês comentarem. Se alguém quiser dar alguma sugestão em relação a essa luta do gatinho com ele mesmo dentro do espelho, fiquem à vontade, tá? E a gente agradece a da Luceli. Muito obrigado, Luceli, foi um excelente estudo. E Emmanuel sempre, né? Excelente também. Amigas e amigos, nós vamos fazer, então, temos tempo para 3 ou 4 comentários. O Rodolfo já levantou a mão. Ricardo, encerra a gravação. Ah, sim, desculpe.